Bom, vamos começar nossa análise de hoje com um pequeno experimento mental. Bem prático, tá? Imagine o cenário de uma negociação bem complexa, Uhum. talvez a compra de um imóvel de alto padrão ou o fechamento daquele mega contrato corporativo. O clima na sala geralmente costuma ser denso, né? Muito denso. Super analítico. Exato, quase defensivo. De um lado você tem alguém tentando proteger o próprio capital, do outro alguém ali suando para provar valor. É um jogo de xadrez. Um jogo de xadrez, perfeito. Mas e se houvesse uma técnica tipo uma única linha de diálogo, capaz de desarmar completamente essa postura defensiva? Olha, isso muda o jogo. Muda tudo. Uma técnica para acessar a verdadeira identidade de quem está ali do outro lado da mesa. E é exatamente esse o nosso foco de hoje ao explorarmos o material que a gente tem em mãos, intitulado Letra R. Isso mesmo. E antes da gente entrar na mecânica fina dessa técnica, eu acho que vale dar um passo atrás, Aham. para entender a origem dessa letra R, né? O material se baseia no chamado método Ford. F-O-R-D. Exatamente. É um acrônimo muito famoso no mundo das vendas e da comunicação interpessoal. Ele orienta basicamente os tópicos que são seguros e eficientes para criar conexão com qualquer pessoa. Que seriam família, ocupação Recreação, que é o nosso R, o lazer. e sonhos. Isso. E o que o nosso documento de base faz hoje é isolar essa terceira letra. O argumento central é que o lazer não é só um papo de elevador para quebrar o gelo. Longe disso. É, na verdade, a ferramenta estratégica mais poderosa de todo o acrônimo. Com certeza. E, olha, antes da gente mergulhar de cabeça nessa dissecção tática do lazer, eu preciso fazer um parêntese rápido aqui. Claro. Mas é um parêntese fundamental. A nossa equipe de produção tem recebido, sim, mensagens incrivelmente ricas de quem acompanha o programa. Nossa, tem sido fantástico. É emocionante. E são mensagens vindas de absolutamente todos os cantos do Brasil, De norte a sul. de norte a sul. O nível das reflexões que chegam aos nossos bastidores é o que realmente sustenta o rigor destas nossas análises, sabe? Dá muito sentido para o nosso trabalho. Muito. Saber que essa nossa investigação diária ressoa em tantas realidades diferentes é um combustível enorme para nós. Então fica aqui logo de cara o nosso agradecimento muito sincero e caloroso a essa comunidade maravilhosa de ouvintes. Faço das suas palavras as minhas. Muito obrigado, pessoal. Fechando esse parêntese então e voltando para o nosso método Ford, tem uma distinção logo no início do texto que me chamou muita atenção. Qual parte? Aquela que separa categoricamente o que a gente descobre quando pergunta sobre família, sobre ocupação e sobre lazer. Assim, essa categorização é o pilar de todo o argumento, né? O material propõe um raciocínio muito elegante. Ele diz que quando a conversa gira em torno da família, o que emerge são os valores da pessoa. A base moral dela. Exato. As tradições, aquilo que ela considera sagrado ou estrutural para a vida dela. Já quando o assunto muda para ocupação, por trabalho, A gente acessa a lógica. a lógica, como ela resolve problemas, como ela se estrutura no mundo, o nível de ambição, como ela lida com regras e hierarquias. Mas aí a gente chega no lazer, que é a grande estrela de hoje. E a fonte usa um termo muito específico para definir o que o lazer revela. Ela chama de identidade ativa. Identidade ativa, um conceito fortíssimo. E eu, como sou um pouco questionadora, quero pressionar um pouco esse conceito. Manda. Porque identidade ativa soa lindo na teoria, sabe? Mas no dia a dia, a nossa identidade não seria tipo um amálgama de tudo isso? Trabalho, família, tudo junto? Por que o lazer ganha esse status quase místico de revelador supremo da essência de alguém? É uma excelente pergunta. E a justificativa do texto para elevar o lazer a esse patamar se resume a uma palavra: obrigação. Ou melhor, a ausência dela. Ausência de obrigação? Pense bem na dinâmica do nosso cotidiano. No ambiente de trabalho, por mais que a pessoa seja apaixonada pelo que faz, existem metas impostas. Com certeza. Tem chefe, tem prazos. Tem clientes, obrigações contratuais, uma persona profissional que precisa ser mantida a qualquer custo. Aham. Na família, a mesma coisa.
Existem deveres, expectativas sociais profundas, papéis que a gente é quase obrigado a desempenhar desde que nasce. O filho bom, o pai provedor, a mãe dedicada. Entendi. Tem sempre um peso externo. Tem. O lazer, por outro lado, é o território da autonomia absoluta. O documento define a identidade ativa como aquilo que a pessoa faz quando não está sendo obrigada a fazer absolutamente nada. Nossa, isso é muito poderoso. É a escolha 100% voluntária de como gastar o recurso mais escasso que existe na vida humana. O tempo livre. O tempo livre. Faz todo sentido. Quer dizer, se eu passo o dia inteiro analisando planilhas financeiras, porque é o meu trabalho, bom, isso mostra a minha capacidade lógica. Sim, sua ocupação. Mas se, num domingo à tarde, sem ninguém me cobrando nada, eu decido ir para uma garagem suja, de graxa, só para restaurar o motor de um carro antigo, Isso diz quem você realmente é. diz muito mais sobre a minha essência, né? Sem aqueles filtros da pressão corporativa ou social. Exatamente. O lazer remove a máscara. Remove a máscara corporativa e as convenções. E é por isso que o texto argumenta que trazer esse assunto para a mesa altera imediatamente a dinâmica de qualquer reunião. A energia muda. Muda na hora. Tem um conceito ali sobre como o lazer abre a porta da leveza. Porta da leveza, adorei esse termo. Quando duas pessoas estão negociando, elas estão imersas naquela tensão da compra que a gente falou no começo. É um estado de alerta constante, né? Fisiológico até. As barreiras estão lá no teto. Mas quando a conversa transita de forma sutil, porque a pessoa gosta de fazer no fim de semana, o cérebro dela parece entender que a ameaça imediata sumiu. Há uma mudança literal de clima na sala. Dá para notar fisicamente, né? A postura da pessoa relaxa, ela encosta na cadeira, o tom de voz muda. Ela sorri mais. Mas a genialidade que o documento aponta não é usar essa mudança de clima só para ser simpático, o famoso fazer sala. Não, tem uma função tática aí. A questão central é que essa leveza tira a interação daquele campo frio, puramente analítico, e transporta a conversa direto para a esfera da humanidade. O Mategal é muito enfático nisso. Negócios não ocorrem num vácuo entre dois CNPJs. Negócios são feitos entre pessoas. Pessoas de carne e osso. E a gente esquece disso o tempo todo, na ânsia de bater meta, né, de fechar o acordo, de jogar característica técnica na cara do cliente. Discutir margem de lucro até a exaustão. A eficiência, por mais paradoxal que pareça, não está em ser puramente objetivo o tempo todo. Está em reconhecer a humanidade do outro lado. Quando você aciona a letra R, você quebra aquele padrão exaustivo de ataque e defesa. Você convida a pessoa para um lugar seguro. Um espaço mental onde ela se sente no controle, confortável e, principalmente, apaixonada pelo assunto. Certo, e aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o que nos leva ao aspecto mais tático dessa nossa análise é que o texto não fica só filosofando sobre psicologia. Não, ele desce pro prático. Ele aterra tudo isso com exemplos muito diretos. E o foco da fonte é o mercado imobiliário. Que é o laboratório perfeito para isso. A premissa aqui é fascinante. O material diz que falar sobre o lazer revela o tipo de imóvel ideal de forma indireta, nas entrelinhas. O cliente entrega o ouro sem perceber. O cliente te dá um mapa completo das necessidades dele sem que você precise fazer um interrogatório cansativo. Vamos fazer um bate-bola aqui para desconstruir os 4 perfis clássicos que a fonte apresenta. Vamos lá. Porque eles ilustram perfeitamente essa mecânica de escuta das entrelinhas. O primeiro exemplo que o texto traz é a pessoa que num papo informal menciona que adora receber amigos. Olha, assim, um cenário super comum. A pessoa fala com aquele entusiasmo genuíno sobre organizar jantares, fazer um churrasco no domingo, chamar a turma para ver futebol. O que o profissional imobiliário tem que ler nisso? Imediatamente, ele tem que extrair a necessidade imperativa de um espaço social amplo, um espaço bem resolvido. E isso muda completamente a rota da venda, concorda? Totalmente. Se o corretor não captou essa identidade ativa, ele pode tentar empurrar um apartamento enorme, com uma metragem ótima, mas totalmente fragmentado. Aquela planta antiga, né? Isso. A cozinha fechada lá no fundo, uma sala de estar pequena, separada de tudo. Ele vai perder a venda na hora, mesmo que o preço seja uma pechincha. Porque a planta não reflete a identidade da pessoa. O texto deixa claríssimo que o imóvel precisa abraçar essa natureza agregadora. Conceito aberto. Integração fluida. Cozinha, sala, varanda gourmet, tudo conversando.
O detalhe mágico é que o cliente não precisou ditar. Olha, eu exijo paredes derrubadas. O lazer dele já gritou essa exigência. Exatamente. O que nos puxa direto para o segundo perfil. E esse funciona quase como o oposto do primeiro. A antítese. Imagina a situação. O profissional pergunta do fim de semana e a pessoa responde com um suspiro de alívio que o maior prazer dela é o silêncio. O paraíso dessa pessoa é a paz. O hobby dela é devorar um bom livro, maratonar filmes mais complexos ou talvez só sentar e ouvir uma música clássica no fim do dia, bem longe da bagunça. E aí a bússola vira 180 graus. Porque para essa identidade ativa, aquela integração festiva de espaços perde toda a relevância. Zero importância. A dedução lógica que o texto aponta é que essa pessoa vai valorizar, acima de qualquer coisa, uma localização tranquila. E veja que localização tranquila, nesse contexto, abre um leque que o profissional precisa saber mapear. Pode ser uma rua sem saída. Pode ser um andar bem alto, para fugir daquele barulho de ônibus e trânsito, ou um prédio que invista pesado em isolamento acústico superior. Verdade. Se o corretor oferecer para essa pessoa o prédio mais luxuoso e bombado da cidade, mas que fica na esquina de uma avenida cheia de bares... A proposta nasce morta. Morta. Porque o lazer revelou que a casa, para essa pessoa, não é um palco para eventos, é um santuário. O santuário de recarga de energia. Perfeito. Vamos complicar um pouquinho e entrar no terceiro exemplo da fonte. E quando a identidade ativa é superfísica. Aquele cliente que não perde uma corrida matinal, que joga tênis toda terça, que nada, que não abre mão da rotina de academia. O perfil atleta. Isso. Como essa paixão esportiva se materializa em tijolos de cimento? O documento tem uma resposta na ponta da língua para isso. Infraestrutura do condomínio. Certo. Para esse perfil, o imóvel simplesmente não termina na porta do apartamento. Ele se estende para todas as áreas comuns. A vida dele acontece lá fora também. O foco absoluto da busca passa a ser um residencial com uma baita estrutura de esporte e bem-estar. Não adianta nada você abrir a porta de um apartamento espetacular, capa de revista, se lá no subsolo o prédio só tem uma esteira quebrada e uns pesos enferrujados. Nossa, sim. Essa pessoa precisa que o ecossistema do prédio suporte o estilo de vida dela. A identidade ativa dela depende disso. Ela quer pegar o elevador, descer e dar de cara com uma raia de natação olímpica ou uma quadra de saibro impecável. E isso é um nível de detalhe muito interessante, porque mostra como a letra R qualifica o próprio produto. Esse cliente esportista, ele provavelmente toleraria um apartamento um pouco menor se a infraestrutura do condomínio for um clube particular, né? Com toda certeza. O peso do condomínio é maior que o da sala. E tem ainda o quarto e último perfil detalhado no material. O viajante. O viajante. Aquela pessoa que tem rodinha no pé. A mala está sempre meio pronta no canto do quarto. Deu feriado, ele está no aeroporto. Todo fim de semana é uma chance de explorar um lugar novo. E a palavra-chave que a fonte associa a esse perfil é muito clara: praticidade. Praticidade. Se a pessoa vive fora, o imóvel ideal tem que dar o mínimo de dor de cabeça possível. Imagina você oferecer uma mansão espetacular para esse cliente. Um jardim enorme que precisa de jardineiro toda semana. Uma piscina gigantesca que exige manutenção. Um monte de área aberta pegando poeira. Você não está vendendo um sonho, está arrumando um segundo emprego para a pessoa. Um problema enorme. O viajante precisa de inteligência e automação. Ele quer girar a chave na porta, entrar num táxi para o aeroporto e ter a paz de espírito de que nada vai desmoronar enquanto ele estiver fora. Um apartamento prático, talvez com aqueles serviços pay-per-use integrados no condomínio, ou uma casa no residencial fechado que já resolva toda a parte de manutenção externa. É isso. E analisando esses 4 exemplos todos juntos, fica muito evidente o grande trunfo estratégico que o autor quer transmitir. Qual seria a síntese? A técnica da letra R não é só uma máquina de coletar dados valiosos. Ela ativamente evita aquelas perguntas interrogativas e chatas. Nossa, e esse ponto merece muito destaque. Ninguém suporta a sensação de estar num consultório preenchendo um formulário verbal. Quantos metros quadrados você busca? Você faz questão de área de lazer. Qual o nível de ruído tolerável? Engessado demais, é frio e, na maioria das vezes, gera respostas erradas, porque o cliente nem sempre sabe verbalizar com termos técnicos o que ele quer. Ele só sabe como ele quer se sentir ali dentro. Precisamente. Ao substituir esse interrogatório técnico por uma escutativa das entrelinhas durante um papo gostoso sobre lazer,
o profissional inverte o jogo. O cliente entrega o gabarito. Pior, ele faz isso com entusiasmo, falando do que ele mais ama fazer. Ele te passa os requisitos técnicos embrulhados numa narrativa de alegria. Mas tem um ponto aí que eu fico pensando. E se o lazer do cliente for algo fora dessas caixinhas tradicionais? Boa. Tipo, alguém cuja identidade ativa é ser gamer, jogar videogame de forma competitiva, varando a madrugada. O princípio do método Ford se mantém? O princípio se mantém intacto, porque a essência da coisa é a escuta ativa da necessidade subjacente. Entendi. Se o hobby é o videogame competitivo, o corretor com uma escuta afiada vai traduzir isso na hora. Essa pessoa precisa de um cômodo que possa ser acusticamente isolado para o resto da casa conseguir dormir. Um quarto extra para o setup. Exato. E, fundamentalmente, uma região com cabeamento de fibra ótica de ponta, uma internet impecável. A tradução da identidade ativa para o requisito técnico funciona para qualquer hobby que exista na face da Terra, desde que quem escuta saiba ligar os pontos. Sensacional. O que nos leva para a camada mais profunda do documento, e, na minha visão, a mais transformadora de todas. Vamos lá. Até aqui, a gente tratou a letra R quase como um algoritmo, né? Uma ferramenta inteligente de coleta de dados para descobrir tamanho de varanda ou espessura de vidro. Mas o texto avança por um território puramente psicológico agora. Ele deixa claro que o objetivo final de falar sobre lazer não é só descobrir qual é o produto certo para vender, é criar uma conexão emocional autêntica. Essa é a verdadeira virada de chave do método Ford aplicado ao lazer. O documento descreve um fenômeno psicológico muito específico. Sabe quando ocorre? Quando você encontra um ponto em comum durante a conversa. A ponte de semelhança. Exato. Imagina a cena. O corretor pergunta do fim de semana e descobre que a cliente é alucinada por trilhas de bicicleta. Mountain bike. E por pura coincidência, o próprio corretor também pratica mountain bike. No exato instante em que eles começam a trocar figurinhas sobre os tipos de marcha, as trilhas difíceis da região, as marcas de equipamento, A dinâmica de poder sofre uma ruptura instantânea. a barreira invisível simplesmente desmorona. O material tem uma formulação muito poderosa sobre esse momento. Ele diz que, ao encontrar esse ponto em comum, o profissional deixa de ser vendedor. E vira alguém semelhante. Eu acho genial o uso da palavra semelhante, porque ela arranca fora todo aquele estigma da transação comercial. De repente, acabou aquela coisa de especialista de um lado tentando convencer o leigo do outro. Ou o fornecedor tentando arrancar dinheiro do comprador. Acaba tudo isso. Sobram só dois entusiastas de bicicleta conversando sobre a paixão deles. E o peso psicológico dessa semelhança tem raízes fortíssimas na nossa evolução, sabia? Como assim? A nossa biologia foi programada para confiar naqueles que pertencem à nossa própria tribo. Alguém que compartilhe os nossos rituais, os nossos interesses livres, a nossa identidade ativa. O nosso cérebro lê essa pessoa como um aliado, nunca como uma ameaça. Que fascinante! A tese central da fonte resume isso numa regra de ouro. Ela diz: pessoas compram de quem parece com elas. Pessoas compram de quem parece com elas. É a vitória absoluta da empatia sobre a análise técnica, né? É o checkmate. E é fácil ver isso decidindo o jogo no mundo real dos negócios. Pensa num cenário competitivo extremo. Você tem duas empresas oferecendo exatamente o mesmo serviço, os preços são os mesmos, as condições são idênticas. Empate técnico. Um empate técnico total. A decisão do cliente não vai ser baseada na lógica da ocupação, porque a lógica não consegue desempatar. A decisão vai ser tomada pela afinidade da recreação. Ele vai assinar com quem ele gostou mais de conversar. Ele vai assinar o contrato milionário com aquele executivo com quem ele passou 20 minutos discutindo com paixão sobre o cultivo de orquídeas raras ou sobre o melhor show de rock dos anos 80. Porque ali, naquela conversa, a confiança já foi estabelecida no nível estrutural. E confiança, quem trabalha no mercado sabe, é a moeda mais cara de qualquer negociação. Sem dúvida. O que a letra E ensina é que a confiança quase nunca nasce da leitura fria de um contrato ou de um PowerPoint maravilhoso. Ela nasce desse reconhecimento mútuo. Quando você se interessa de forma genuína pelo lazer do outro, você está validando a parte mais livre da existência daquela pessoa. E como resposta natural a essa validação, vem o quê? A reciprocidade. O cliente passa a validar você também. Ele passa a confiar no seu julgamento,
acreditando que você realmente quer o melhor para ele. E essa validação da identidade é tão crucial, né? Porque muitas vezes no mundo corporativo a pessoa sente que ela foi reduzida a um cargo. Ela vira um crachá. Só um crachá. Eu sou o diretor financeiro, ela é a gerente de compras. Ser reconhecido no meio de uma reunião como o apaixonado por mergulho autônomo ou a especialista em culinária tailandesa, nossa, isso resgata a individualidade da pessoa num ambiente que tem a mania de pasteurizar todo mundo. Você devolve o nome e a alma para a pessoa. E tem um ponto de reflexão prático para quem nos ouve e quer implementar essa técnica amanhã de manhã. Qual seria? A busca por esse ponto em comum tem que ser obrigatoriamente autêntica. O documento foca muito em encontrar semelhanças, claro, mas e se o profissional não compartilha do mesmo hobby? O que ele faz? Finge? Jamais. A curiosidade genuína exerce um efeito quase idêntico. Se o cliente joga golfe e você não sabe nem segurar o taco, faça perguntas inteligentes sobre o esporte. Mostra interesse real, né? Demonstre um respeito profundo por aquilo. A pessoa se sente vista, se sente ouvida. Isso constrói a mesma ponte de empatia e desarma a tensão da compra com a mesma eficiência. É uma mudança total de paradigma na forma como a gente se relaciona no ambiente profissional. E, olha, fazendo um grande apanhado de tudo que a gente extraiu dessa investigação de hoje, o quadro que se forma é realmente revelador. Muda a perspectiva. Fica muito evidente aqui o conceito de lazer quando a gente olha através dessa lente estratégica do método Ford, abandona aquele estigma bobo de ser só futilidade, né? Um passatempo inútil. Exato, deixa de ser só um tempo ocioso no meio da semana produtiva. Ele se revela como o mapa mais preciso que existe para decifrar as motivações internas de alguém. É o atalho para empatia. O atalho mais eficiente. Ajuda a evitar interrogatórios cansativos, ensina a ler as necessidades nas entrelinhas e, no fim do dia, constrói aquela relação de confiança sólida, que dura anos. A grande ironia de tudo isso é poética. Por quê? Porque, para a gente ter muito sucesso nesse mundo que a gente acha que é super técnico, frio e objetivo dos negócios, a gente precisa dominar a arte de compreender o lado mais descontraído e humano das pessoas. Os detalhes da vida privada, os hobbies. Acabam sendo as peças mais essenciais para o nosso sucesso nas interações públicas. Uma conclusão brilhante, de verdade. E antes da gente seguir para a nossa reflexão final de hoje, eu faço muita questão de cumprir um compromisso da nossa pauta. Eu quero abrir um novo espaço, rapidinho, dedicado exclusivamente à gratidão. É muito merecido. Eu comecei o programa mencionando o volume gigante de mensagens que a gente recebe e eu quero reiterar esse agradecimento agora, de forma muito afetuosa, para todo mundo que nos acompanha pelos mais variados cantos do nosso Brasil. A gente lê cada uma delas. Lemos todas. Recebemos relatos de quem nos ouve no interior do Nordeste, lá no agronegócio do Centro-Oeste, nas capitais do Sudeste, na região Norte, no Sul do país. Cada um de vocês aplicando essas nossas reflexões em contextos completamente diferentes. Desde o corretor autônomo até o pessoal de startup de tecnologia. Sim, e essa capilaridade impressionante é a prova viva de que a busca por aprofundamento, a vontade de escapar daquela superficialidade das informações rápidas, é um desejo real que une milhares de pessoas em todo o território nacional. Então, por favor, continuem mandando essas perspectivas de vocês, elas são a base do nosso trabalho aqui. Sem dúvida alguma. Essa diversidade de aplicação no mundo real é o que torna tudo isso tão rico. E para o nosso encerramento, o que temos? Para encerrar o nosso mergulho de hoje, como é de costume, a gente precisa deixar um pensamento para ecoar na cabeça da nossa audiência depois que esse áudio acabar. Manda provocação. A gente passou todo o programa analisando como o lazer revela a identidade ativa, certo? Aquela que surge quando não tem obrigação. Isso. E contrastamos isso o tempo todo com a ocupação, o trabalho. Mas a gente vive num momento histórico de transformação profunda. Com o avanço do trabalho remoto, com o modelo híbrido já estruturado na sociedade, a linha física que separava a ocupação da recreação simplesmente desapareceu para muita gente. Nossa, é verdade. A mesa de jantar agora é a sala da diretoria. A varanda gourmet que era para receber os amigos virou o escritório permanente. É uma sobreposição completa dos ambientes.
uma fusão. Então, o pensamento provocativo para quem está nos ouvindo refletir essa semana é o seguinte: se a premissa fundamental da letra R é que o ambiente de lazer é o lugar onde a gente foge das obrigações, o que acontece com a nossa identidade ativa quando o trabalho invade e se instala permanentemente no nosso espaço sagrado de recreação? Que excelente pergunta. Será que, num futuro muito próximo, os profissionais de vendas e negociadores vão ter que desenvolver métodos ainda mais cirúrgicos de escuta ativa só para conseguir separar quem nós realmente somos de quem nós precisamos ser dentro da nossa própria casa? Fica aí o mistério. É uma provocação excelente mesmo, para a gente continuar pensando sobre como essas fronteiras invisíveis estão sendo redefinidas em tempo real. E bom, muito obrigada a todo mundo que acompanhou essa nossa investigação profunda até aqui hoje. Muito obrigado pela companhia. Continuem prestando muita atenção nas entrelinhas daquelas conversas casuais que vocês tiverem essa semana. Observem a identidade ativa das pessoas ao redor e, claro, nós nos encontramos no nosso próximo mergulho investigativo. Até lá!